Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui mais uma vez para trazer algumas notícias do nosso Mengão, né? Do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Mas antes da gente começar nossos vídeos, eu vou pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, para vocês acionar o sino da notificação, para vocês, né, assistir os vídeos até o final, para que a gente possa crescer cada vez mais, né, como canal, tá bom? Então, conto com a colaboração de todos vocês aí do outro lado, para que vocês, né, colem esse dedo aí no like aí para ajudar o crescimento aqui do canal Sempre Fla, tá? Hoje eu vou falar praticamente sobre, né, o jogo de ontem, na Libertadores da América, tá? A vitória do Flamengo, 3-1, como todos já sabem, mas que foi mais uma vitória, mas que não convenceu o futebol do Flamengo. Mostrou um pouco mais de vontade? Alguns jogadores sim, mostraram um pouco mais de vontade, mas a gente vê que o time do Flamengo ainda é um time ainda em formação, tá? O que isso significa, gente? O Paulo Souza, quando chegou, né, ele disse que ia utilizar o Campeonato Carioca, os 3 meses de Campeonato Carioca, como uma pré-temporada, tá? Onde ele ia fazer os testes, onde ele ia tentar montar o time, tentar implantar o padrão de jogo que ele adota, que ele gosta, tá? Então ele ficou durante 3 meses, usou várias formações, tá? Ao todo, se eu não estou enganado, foram 14 formações diferentes. Todo jogo o Flamengo tinha uma formação diferente, tá? O Flamengo não tinha os mesmos jogadores nas mesmas posições, muito pelo contrário. Todo jogo era uma coisa estranha, um jogo diferente. Era jogador de defesa jogando de atacante, era jogador atacante jogando de ala, era jogador de meia jogando quase que na defesa. Enfim, era uma bagunça organizada, né? Como muitos falavam. E nós vimos, né, quando chegou o Campeonato Brasileiro, nós entendemos, né, nós que comentamos futebol, a gente entendia que quando chegasse no início do Brasileiro, primeira coisa, Paulo Souza ia ter o time dele, os 11 dele, os 11 eleitos dele. A gente entendia isso, achava que isso ia acontecer, né? Não aconteceu. Continuou. Um jogo joga de um jeito, outro jogo joga de outro. Iniciamos a Libertadores de um jeito, o Campeonato Brasileiro de outro, ontem jogamos de outro, e eu não sei como é que vai ser domingo, tá? E quando ele é questionado, quando questionam a ele a respeito, né, dele não ter ainda um padrão tático, ele não gosta, ele diz que não, que o Flamengo está mostrando evolução, que o Flamengo está crescendo e que o Flamengo vai atingir um patamar em breve. Mas quando? Nós já estamos quase no meio do ano, Paulo Souza, né? Os campeonatos já estão aí. O campeonato, então, carioca não serviu de bolhufas, não serviu para nada, né? O campeonato carioca, na realidade, não serviu para nada. Não tivemos nada, evolução zero. Desde a chegada de Paulo Souza no início de janeiro, nós não tivemos evolução. Aquele que falar para mim que o Flamengo está evoluindo, eu vou mandar ele me dizer aonde. Aonde? Que eu, Levi, não estou vendo. Eu acredito que muitos estão igual a mim. Não consegue ver evolução nesse time. Não consegue ver padrão tático nesse time. O time do Flamengo é um monte de jogadores. São 11 jogadores dentro de campo, se embolando, um embolando por cima do outro, né? E a gente consegue, às vezes, uma jogada mais ou menos. Por quê? Porque a gente tem jogadores diferenciados, né? Eu estou falando de Arrascaeta, eu estou falando de Bruno Henrique, eu estou falando de Everton Ribeiro, que ontem fez uma partidaça, que eu já vou falar nisso já. Tá, então, em cima desses valores individuais, desses jogadores, a gente consegue, às vezes, né, botar um centroavante de cara, consegue arrumar um pênalti igual ontem, né? Mas a gente depende muito que os jogadores diferenciados estejam numa noite iluminada. Ontem, o Everton Ribeiro estava numa noite iluminada, tudo estava dando certo para ele. Todos os toques de bola dele dava certo, todos os lançamentos davam certo, fez 2 gols, por sinal 2 golaços, tá? Então assim, ele ontem estava iluminado no Maracanã. Mas será que ele vai estar assim no domingo contra o São Paulo?
Eu gostaria que tivesse, né? Será que o Arrascaeta vai estar melhor? Porque ontem o Arrascaeta ficou um pouquinho sumido no campo, mas é um jogadorzaço. A gente sabe que dos pés dele pode surgir uma jogada de gênio a qualquer momento. Mas por quê? Porque Paulo Souza não tem um padrão tático de jogo. O que o nosso técnico está fazendo com o Bruno Henrique, gente, na minha opinião, eu estou falando na minha opinião, respeito a sua, mas na minha opinião, é uma aberração. Bruno Henrique não sabe jogar naquele pedacinho de campo ali. Bruno Henrique não é jogador, não é ala. Bruno Henrique é para jogar enfiado ali entre o meio e as laterais. Ele não é para ficar fixo naquele pedacinho de campo, não é para ele manter aquela posição. E muitos aí estão defendendo esse tipo de jogo. Aí você não sabe por que o Gabigol parou de fazer gol. Você não entende por que o Bruno Henrique perde todo, tá perdendo muita bola, não consegue chegar. Porque aquele lado do campo ali ele fica torto. O Bruno Henrique é um jogador que ele joga um pouquinho mais enfiado, fazendo uma transição entre ele e a Arrascaeta. Ora ele está no meio, ora a Arrascaeta está na ponta, eles invertem, ele está na direita, está na esquerda. Ele não marca a posição, mas ele é do meio para frente. É um jogador que tem uma corrida, é muito veloz, mas que nessa posição, me desculpe os defensores, né, do atual técnico, mas para mim ele está acabando com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo um zero. A gente está jogando com menos um jogador. Tudo que o Bruno Henrique tenta fazer daquele lado do campo ali, parado ali naquele lado, esperando a bola chegar nele, não dá. E com isso, quem é que tem que sair para buscar a bola? Gabigol. E parou de fazer gol, né? O Gabi parou, simplesmente parou. Fez ontem um de pênalti, mas ele simplesmente parou. Por quê? Porque a bola não chega até ele. Não consegue chegar até ele, né? Então, assim, não dá para entender o que passa na cabeça do nosso técnico, que só ele não consegue ver que o Bruno Henrique não consegue jogar naquela posição ali, de ala. E ele estava acabando com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, né, atentou sobre isso, alguém deve ter falado para ele, ele foi lá, chamou o técnico e começou, olha só, professor, eu não consigo jogar ali, não dá para me jogar ali. O que ele fez? Ele teve que abaixar a cabeça. Não, realmente, você ali não funciona. Vamos botar você de volta de meia. E o Everton Ribeiro de meia voltou a jogar bola. Foi assim na primeira partida. Na primeira não, perdão. Foi assim contra o Atlético Goianiense. Quando ele entrou, ele não começou jogando. Quando ele entrou, melhorou muito o time do Flamengo. Porque ele começa a dividir essa criação com o Arrasca. Não fica somente nas costas do Arrascaeta. Tem que buscar a bola, tem que criar. Porque se botar 3, 4 em cima do Arrascaeta, botar uma marcação em cima do Arrascaeta, mata o time do Flamengo. Mas não tem outro jogador, porque ele enche o meio de campo de volante. Ele bota o Thiago Maia, ele bota o João Gomes, ele bota o Andrés Pereira. Quanto o Atlético Goianiense foi assim, ficou com 3 volantes ali. Pra que isso, gente? E mais o Ilharão. O Ilharão na zaga, gente. Com o Rogério Ceni, o Ilharão na zaga estava muito bem. Ele estava muito bem. Eu achei que na época que ele jogou, inclusive aqui mesmo, né? Eu e o Márcio, aqui, o amigo aqui do canal, a gente até discutia muito sobre isso, se não poderia botar o Ilharão assim, fixo na zaga do Flamengo. Porque o Ilharão se saiu muito bem como zagueiro. Só que o próprio Ilharão falou que ele não se sente bem jogando de zagueiro. Ele, numa entrevista, ele falou, não, eu sou primeiro volante. Eu não gosto de jogar de zagueiro. Jogo para ajudar o time. Mas eu não gosto. Então, você está burlando a característica do cara. É tipo assim, ó, se você não jogar ali, tu não vai jogar em lugar nenhum. E eu tô temeroso porque ele vai querer manter o Ilharão na zaga. Ele vai querer manter o Ilharão na zaga. O Ilharão é um jogador que já está aí há 7 anos no Flamengo e é um jogador extremamente contestado. Mas eu, particularmente, eu gosto desse jogador. Eu gosto desse atleta. Eu acho ele claro, como todo time, o time todo tá ruim, o time todo tá errado, o time todo tá lento, o time todo tá sem jogado, o time todo tá sem vontade. Tá? Eu não vou dizer que o problema seja eles estão querendo sacanear. Não, não vou ser leviano o suficiente para chegar aqui no canal e falar para você aí do outro lado. Não, os jogadores estão querendo boicotar o técnico, conforme muita gente está falando. Eu não vou falar isso. Seria uma leviandade da minha parte fazer uma coisa dessa. Não é essa a ideia do nosso canal aqui, do Sempre Fla. Não é ficar fazendo especulações. A gente não fica especulando. A gente dá a notícia quando a gente tem certeza. Tá? Como a gente não tem certeza disso, a gente não vai ficar falando aqui. Nem eu e nem o Márcio. A gente não fala sobre isso.
sobre essas coisinhas de panelinha, de motim, não. Isso aí a gente deixa para outras pessoas, né, que ficam falando aí, porque eles, não sei aonde é a fonte de informações deles, tá bom? Mas eu acho que o Ilharão ele não é cobrado. Na época do Jorge Jesus, por que o Ilharão estava comendo a bola em 2019? Primeiro, ele tinha 3 anos a menos. Vamos combinar, né, que 3 anos a menos faz diferença. Segundo, que o técnico cobrava dele o tempo todo. Todo mundo lembra do tá mal, Arão, tá mal, Arão. Então essa frase pegou. Então o Arão hoje tá mal. O Arão tá mal. O Arão está mal. O Arão não consegue. O Arão de zagueiro, ele tá muito ruim. Nas 2 primeiras partidas que ele fez, tanto a no sábado como a de ontem, ele não foi bem. Sem contar que o Mateuzinho teve que sair, né, por contusão. Deu uma entrada um pouquinho mais ríspida no jogador, acabou se machucando, teve que sair, entrou o Rodinei. Rodinei não consegue jogar de lateral. Esquece, Rodinei não é lateral para o Flamengo. Ele pode jogar ele pode jogar de ala, né? Mas tem que ter um lateral ali. E a gente hoje não temos lateral direito. A gente tem 3, né? Na realidade a gente tem 3. Rodinei, Isla e Mateuzinho. Mas se pegar os 3 assim, ó, embolar, não vai dar 1. Não temos lateral. A gente foi muito mal acostumado, que a gente teve vários laterais direitos maravilhosos. Leonardo Moura no passado, Leandro, Jorginho. Jorginho foi lá à esquerda. Mas Leandro, nós tivemos Leonardo Moura, Rafinha em 2019. Então hoje a gente vê nessa posição, nessa margem de campo, onde jogou todos esses craques que eu acabei de falar, e você hoje vê Rodinei, Isla e Mateuzinho, você fica assim, com os cabelos em pés. Você fica apavorado, porque hoje a gente não tem lateral. E a diretoria sabia disso e não foi no mercado. Muito pelo contrário, foi lá e renovou o contrato do Rodinei. Quando tinha um montão de clube querendo ele. Eu não tenho nada contra o atleta, gente. Eu só acho que ele não é lateral direito. Eu só acho que ele não é. Aí ontem tinha uma avenida ali, ó. Tinha uma avenida na lateral direita. O jogo do Tadjeres ontem estava concentrado tudo na direita. Por quê? Porque o Rodinei ele vai igual um maluco, não volta para fazer cobertura. O Ilharão, por sua vez, está lento. Não sai na caça do cara. O lateral esquerdo dele toda hora estava cruzando bola dentro da área da gente. A gente sujeita a tomar um segundo gol. O primeiro gol já foi ridículo, mas a gente sujeita a tomar um gol, o segundo gol, daquele time fraco. Porque o time do Tadjeres, com todo respeito ao futebol argentino, é um time muito fraco. Muito fraco. Fraco demais. Tá? Mas é um time que jogou certinho, jogou direitinho dentro das suas limitações. Mas é fraco, não tem como ganhar do Flamengo. Não tinha como meter um gol no Flamengo. Gostei da estreia do Santos. O Santos é um goleiro que ele me lembra muito Dida. Claro, com as devidas proporções, na seriedade. Você não vê ele fazendo gracinha, falando muito, você vê ele sério o tempo todo, né? Gostei de uma defesa que ele fez, uma cabeceada que o cara fez, ele livre na pequena área, o cara deu-lhe uma testada na bola, a bola ainda ia escapulindo dele, ele foi lá e pegou. No lance do gol ele não teve culpa, né? Porque a falha foi o Ilharão que não combateu o cara, como tinha que combater. O Rodinei, que por sua vez também não fez porcaria nenhuma, em vez de estar marcando o cara entrou dentro da área como que, o cara estava dentro da área como quis, o cara ainda teve tempo de dar uma virada e bater no gol, e pegou o goleiro no contrapé, não tinha jeito, estopa, eles fizeram o gol. Gostei muito, né? Falar muito agora do Everton Ribeiro. Gostei muito desse atleta. Eu acho que esse atleta, dessa geração 8-5, eu acho que a diretoria tinha que olhar com um olho diferenciado pro Everton Ribeiro. Ontem, eu e o Márcio, aqui do canal, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E nós chegamos à conclusão, né? O Márcio levantou a bola, e eu concordei com ele, de que o Everton Ribeiro poderia ser um excelente reserva no Flamengo hoje. Ele poderia ser, ele não teria mais condições de ser o titular absoluto. É óbvio que em alguns jogos ele pode começar iniciando. Mas ele poderia ser aquele cara que entra dentro de campo e faz a diferença. Poderia ser esse cara. Então poderia, eu acho que, estender um pouquinho mais o contrato dele para frente, né?
Não sei se vocês sabem, existem 2 clubes interessados no Everton Ribeiro. Na verdade são 3, mas o terceiro falou, mas não vai ter dinheiro para comprar. O São Paulo demonstrou interesse, o Internacional demonstrou interesse e o Cruzeiro demonstrou interesse no Everton Ribeiro novamente. Tá? Então eu acho que o Flamengo poderia olhar com outros olhos, a diretoria poderia olhar com outros olhos. Se renovou o do Rodinei, não custa nada renovar o do Everton Ribeiro mais um ano, né? Botava mais um anozinho aí, deixava até no final do ano que vem, né? Eu acredito que ele ia somar bastante. É um cara que não vive em confusão, é um cara que tá passando pelo mau momento, igual todo time está passando por esse mau momento, tá? Mas ontem ele fez uma partida estupenda, foi eleito o melhor do jogo, fez 2 gols, né? Numa partida você fazer 2 gols, numa partida de Libertadores você fazer 2 gols, é um feito extraordinário, tá? Gostei. O Gabigol anda sumido. Por quê? Porque ele tem que sair da área para poder ficar buscando bola. Ele lança a bola dentro da área do que mesmo ficar ali esperando bola para ficar em condições de fazer gol. Ontem ele quase não teve chance, quase não teve oportunidade de fazer gol. O Bruno Henrique esforçado lá naquela ala lá, que para mim tá matando ele, mas é muito esforçado. O meio de campo do Flamengo, né? O menino, o João Gomes, ele é muito... Ele tem uma volúpia muito grande, uma vontade muito grande de matar, jogar. Só que alguém, né? Ontem também, eu e Márcio estávamos conversando exatamente sobre isso também, falando sobre essa volúpia dele, que em alguns jogos vai atrapalhar ele, porque às vezes no início de um jogo ele vai dar uma entrada mais dura para tomar uma bola, pega um juiz aí, né, um juiz fraco, já mete um amarelo, vai ficar pendurado o jogo todo, aí as coisas vão começar a acontecer em cima dele. Eu acho que alguém tem que conversar com ele, falar que ele tem que cercar, que ele tem que tentar induzir o atacante, no caso, ao erro, para ele poder dar o bote na hora certa e não fazer tantas faltas conforme ele faz. Mas é um jogadoraço, tá? O Thiago Maia, para mim, tá sem ritmo de jogo, tá totalmente sem ritmo, mas é um jogador que, se continuar dando volume, jogos para ele, mais horas de jogadas, eu acredito que ele vai se reafirmar, tá? O outro meia do Flamengo, depois entrou o Andréas Pereira, também não comprometeu, né? Jogou direitinho também. O time do Flamengo ontem foi aquele time nota 7, 7 pela vitória, né? Mas ainda tem que melhorar muita coisa. A gente vê o time do Flamengo jogando hoje e lembra do Flamengo do passado, nossa, tem uma diferença assim abissal de um futebol para o outro. O outro era em outro patamar, e esse tá aqui, ó, num patamar muito abaixo. O Flamengo hoje é um time comum. Naquela época o Flamengo era um time diferenciado, né? Eu sempre falei que o time do Flamengo ele entrava dentro de campo e os adversários sabiam assim, vou perder, só não sei de quanto, mas vou perder. Porque o time do Flamengo era avassalador. E hoje o time do Flamengo é um time que ninguém tem respeito, todo mundo vem pra cima, bate. Ontem, quando o Flamengo fez o terceiro gol, imediatamente o técnico tirou o Felipe Luiz, eu falei, vai botar mais um atacantezinho ali, né, pra poder... Vai deslocar o Everton Ribeiro ali para a esquerda ali, ou deixar o Bruno Henrique ali mesmo, e vai botar mais um atacante para tentar matar esse jogo aí, bater mais gols, que saldo de gols na Libertadores faz diferença. Não, ele vai e me mete o Léo Pereira e compôs a zaga com 3 zagueiros. O Léo Pereira foi lateral esquerdo. Não foi, ele era um zagueiro, ele era o terceiro zagueiro ali pela esquerda, tá? Então o Flamengo, acho que o Flamengo tem que melhorar muito. Estou preocupado com o jogo de domingo, acho que domingo é o grande teste do Flamengo, vai pegar um time muito ajustado, um time que na primeira rodada do Brasileiro enfiou 4 no time do Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético Paranaense estava com um time meio mesclado, porque estava pensando na Libertadores, né, no jogo de hoje da Libertadores, então ele foi com um time mesclado, mas são 4 gols, né, gente? Vamos combinar, o tal do Caleri fez chover lá no Maracanã, lá no Morumbi, tá? Então eu tô bem apreensivo, mas eu espero que o Flamengo continue ganhando jogos, né? Porque o que a gente tem que fazer como torcedor é torcer para o Flamengo ganhar sempre. Enquanto estiver ganhando, vai criar essa cortina de fumaça em torno do técnico
E o técnico vai continuar lá ganhando os pontinhos dele, tá? Não se fala em demissão atualmente, não se fala mais em demissão, não se fala mais em nada. E o técnico está ganhando prestígio de acordo com o que o Flamengo vai ganhando com esse futebol burocrático e futebol feio. Não poderia deixar, gente, de relatar aqui agora, para finalizar o vídeo, sobre uma ação que aconteceu ontem no Maracanã, que serve de exemplo para muitos aqui no Brasil, torcida, os clubes, tá? O Tadieres ontem, o que o Tadieres fez ontem foi um ato de educação e de harmonia muito grande. Os jogadores, a comissão técnica, deixaram o vestiário do Maracanã impecável. Impecável. Limparam tudo que eles sujaram, eles limparam, deixaram tudo limpo, ainda deixaram uma cortesia, né, um presente para o Flamengo, um livro e uma frase, né, dizendo que o futebol é a união de todos, tá? E que um livro contando a história da cidade de Córdoba, da onde é o time do Tadieres. Então, ó, bato palma pro time do Tadieres com esse ato de educação, tá? Eu nunca tinha visto isso aqui, pelo menos o time da América do Sul nunca tinha visto isso, tá? Então, Tadieres, parabéns à comissão, à diretoria do Tadieres que fez isso. E eu espero de coração que o Flamengo, no jogo de volta, faça a mesma retribuição. Tá, diretoria? Vamos retribuir a gentileza, tá bom? Galera, esse foi o meu recado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, acionar o sino da notificação, tá? Para vocês assistirem o vídeo até o final, tá? Para aumentar a nossa minutagem. Cola esse dedo no like aí, que é muito importante para nós. Tá bom? Galera, um beijo no coração de vocês, tá? Saudações rubro-negras, ó. Isso aqui é sempre Fla.